Olá, meu nome é Caio e a minha pergunta é a seguinte: nesses tempos difíceis de pandemia, em que a gente vive tanta privação de comunidade, da Eucaristia, de experiências que nos aproximam de Deus, o que fazer para manter a nossa fé aquecida? Caio, você pergunta então sobre como manter acesa a chama da fé nesse tempo de pandemia e de privação. Olha, no atendimento a algumas pessoas, eu venho dizendo algo que eu acredito muito. Não digo isso para deixar alguém confortável ou para manter uma esperança que não é verdadeira. Falo porque acredito. Em tempos de privação como esse que nós estamos vivendo, Deus abre as portas da misericórdia. Porta ou mecanismo ou meios sobrenaturais de misericórdia. Em tempos normais, nós temos os meios ordinários de graça de Deus. Num tempo como esse, de pandemia, de privação dos meios que nós temos e até dos sacramentos, o Senhor abre como que com portas extraordinárias de misericórdia. O céu não está fechado. A promessa que Jesus fez no momento de sua ascensão não foi jogada fora. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. E é assim, o Senhor está conosco, mesmo com as nossas privações, dos nossos atos litúrgicos, celebrativos, de vida de comunidade, de encontros, de retiros, de acampamento e de etc, etc, etc. Mas, para que a gente consiga manter acesa a chama da fé, nós precisamos viver o que está ao nosso alcance. Então, quando nós não estávamos privados da Santa Missa, quem pode, deve ir à Santa Missa, obedecendo todos os protocolos que existem. Quem pode, deve procurar o sacramento da reconciliação, fazer uma boa confissão, deve rezar em família, estimular que essas orações aconteçam, deve rezar mais, deve estar mais atento à própria vida. Nós devemos assumir o combate da fé, aquilo que o sacramento da Crisma na verdade é. O sacramento da Crisma é o sacramento do soldado de Cristo, daquele que assumiu a fé que professou talvez quando criança no batismo através da fé de seus pais, padrinhos e da igreja. Então é momento de nós vivermos a nossa fé dentro daquilo que é possível viver. Eu lembro agora, por exemplo, do cardeal Vantuan. Vantuan ficou preso por um bom tempo. E ele celebrava a Eucaristia na prisão como dava. Foi entregue a ele um vidro que diziam que era de remédio, ali tinha um bocado de vinho, ele tinha um pouco de pão e ele celebrava a Eucaristia porque tinha a missa de cor. Ele também fala que como ele não podia ter a Bíblia, em alguns relatos ele diz isso, ele ia tomando nota dos versículos que ele se recordava da palavra de Deus, para ir lendo e não perdendo aquilo que ele tinha de memória. Um homem que viveu de uma maneira heróica o que era possível naquele momento de privação. E muitas vezes nós esmorecemos, nós preferimos ir para a reclamação, para as críticas contra a igreja, contra o governo, contra isso, contra aquilo. E eu não estou dizendo que algumas queixas não sejam reais, né, e justificadas. O que eu quero dizer é que quando nós assumimos essa postura, nós só sofremos mais. Eu vejo, por exemplo, gente que se queixa ainda do uso da máscara. Não se conformou ainda. É o que nós temos para esse momento. Então, para manter a chama da fé acesa, precisamos viver aquilo que está ao nosso alcance. Pode rezar o terço? Então reze bem rezado. Tem as práticas de piedade? Faça bem. Tem iniciativas como a do Gil, que oferece esse retiro quaresmal, então viva bem.
A missa vai ser transmitida, viva da melhor maneira possível. Acenda uma vela diante da televisão, do celular, do computador. Deixe o celular de lado. Não fique naquele momento que é a sua missa, a que você está assistindo, digitando, respondendo. Não, viva bem. Neste tempo, o sobrenatural de Deus é derramado, mas é derramado sobre aqueles que se abrem para isso e têm disposição para isso. Então, talvez a palavra-chave seja disposição para viver aquilo que é possível viver.